Eu gostaria de ver, se pudesse, o semblante do apóstolo Paulo, se ele pudesse cantar o que nós cantamos. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Para você que conhece, que já leu sobre o apóstolo Paulo, na palavra de Deus, um homem que chegou a dizer: eu sou o menor de todos os apóstolos, e a palavra Paulo significa exatamente o menor. Eu sou o menor de todos os apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. Sem o seu perdão, sem o seu amor, o que seria de mim? É este mesmo Deus que, na pessoa de Jesus, o seu Filho, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, sobre ele nós cantamos dizendo: Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Reconhecendo que muitas vezes estamos com o coração apertado, triste, acabrunhado, como se diz às vezes no Nordeste, mas é este mesmo Jesus que transforma em alegria o nosso triste coração. Nós cantamos também que o Senhor é a nossa força, que Ele é a alegria do nosso coração, que o Senhor é a alegria do nosso coração. E fomos buscar lá no baú, esse daí eu pedi ao grupo Louvor que, se fosse possível, tocasse. A alegria está no coração. Isso foi da época de infância de José Carlos e Missilene. Quantas gerações de crianças cantaram, continuam cantando, e eu espero que continuem até a vinda de Cristo. Um louvor tão simples, mas com verdade tão grande. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Eu convido você a abrir a palavra de Deus na Epístola de Paulo, voltando aos Filipenses. Epístola de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4. Dos versículos de 10 a 13. Filipenses 4, os versículos de 10 a 13. Vamos colocar de pé para fazermos esta leitura. Filipenses 4, de 10 a 13, o apóstolo Paulo nos diz: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Vamos dizer juntos este último versículo, versículo 13, vamos dizer juntos: tudo posso naquele que me fortalece. Nós vamos orar ao Senhor. Eu quero convidar as crianças, com as suas professoras, professores à frente.
Vamos orar ao Senhor, vamos curvar nossa fronte, todo mundo de olhinho fechado, vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós estamos diante da Tua palavra aberta ante os nossos olhos. Nós clamamos, ó Deus, a Tua bênção e as Tuas misericórdias, de forma que o Senhor possa falar aos nossos corações. O Senhor possa, por graça e misericórdia, aplicar a Sua palavra aos nossos corações, Senhor. Nesses dias turbulentos pelos quais passamos ainda, agitados, em que a alegria do povo tem sido canalizada não para o Senhor, não para a fonte da verdadeira alegria, mas tem se perdido em tantas coisas, até mesmo em pessoas, em divindades erradas e não no Senhor. Trata do nosso coração, Senhor. Cura as nossas tristezas, as nossas raízes de amargura, as nossas angústias e preocupações. Toma, ó Deus, tudo isso nas Tuas mãos e trabalha a nossa vida conforme o Teu querer, para a glória do Teu nome. Nós desejamos ser bem-aventurados, verdadeiramente felizes, e desfrutarmos da alegria que o Senhor tem para as nossas vidas, no Teu Filho amado, ó Pai. Nós Te oramos, desejosos de aprender com o apóstolo Paulo, que afirmou ter aprendido a viver contente em toda e qualquer situação. Que o Senhor nos ensine, que o Teu Espírito possa falar aos nossos corações, que o Senhor possa nos dar a alegria de vivermos para a glória do Teu nome. Nos ajuda a cada adulto, adolescente, jovem, idoso, para que também sejamos bênção na vida dos nossos pequeninos nesta nação. E que esses pequeninos possam aprender o contentamento de viver para a glória do Teu Filho Jesus. Em nome dele, Pai, que nós Te oramos e tudo Te agradecemos, hoje e sempre. Amém, Senhor. Podeis assentar-vos. Me permitam usar a palavra felicidade de modo intercambiável com a alegria, com o bem-estar. E a palavra de Deus vai nos falar desta alegria, de vivermos de modo alegre e verdadeiramente alegre. Quem não deseja ser feliz? Quem não deseja viver com alegria no coração? E nós passamos por momentos tão angustiantes desta pandemia. Quem sabe a nossa alegria, a nossa razão de viver, a nossa razão de estarmos satisfeitos, contentes, alegres, felizes, tenha, em alguns casos, sido abalada, em outros casos, sido questionada e nos feito pensar, de fato, para que vivemos? Para quem vivemos? Como nós vivemos e como nós nos relacionamos verticalmente com Deus e horizontalmente uns com os outros. Paulo escreveu esta epístola exatamente por volta dos anos 60. Alguns acreditam que ele estava preso e muito possivelmente na prisão de Roma, E ali então Paulo escreve dali a epístola aos Filipenses. Uma epístola que, por repetir várias vezes a expressão alegrai-vos, ela terminou se tornando conhecida também no meio, e principalmente no meio evangélico, como a epístola da alegria. Trata de muitas outras questões e trata inclusive de quem de fato é a fonte da verdadeira alegria. Esta era uma igreja muito querida e Paulo fala isso lá no capítulo 4, no versículo 15, quando ele diz que esta foi a única igreja que se associou a ele, que o sustentou num trabalho missionário extremamente importante. E Paulo tinha um carinho, um amor muito grande com os filipenses. E é Paulo então que escreve esta epístola, usado por Deus, pelo Espírito de Deus, para tratar de um assunto tão importante e que eu gostaria de olhar com você nesta noite. Pensarmos sobre o segredo da verdadeira alegria.
o segredo da verdadeira alegria. E como nós precisamos proclamar esse segredo. E é muito interessante como Paulo trabalha, porque uma vez que ele fala tantas vezes sobre alegria na epístola, ele faz de forma maravilhosa e ele trabalha de uma forma maravilhosa a proclamar esse segredo da sua alegria. Um homem que estava preso, um homem que não tinha mais o respeito da nação judaica, não tinha mais a influência no meio da sua própria nação, mas era um homem que da prisão estava dizendo para aqueles que estavam fisicamente livres. Paulo estava então dizendo: alegrai-vos. Como é que você está na prisão, dizendo para quem está livre? Você está preso e dizendo: alegrem-se, 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 estejam alegres. Que grande desafio Paulo trouxe para a igreja e que grande exemplo o apóstolo Paulo se tornou para a igreja. O segredo da verdadeira alegria. Paulo vai nos ensinar, irmãos, em primeiro lugar, que o segredo da verdadeira alegria não está nas posses. Observe bem, o segredo da verdadeira alegria não está nas posses. Se você olhar o versículo 10 que nós lemos, Paulo, depois de dizer: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais, Paulo então vai dizer: renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. É interessante porque Paulo é profundamente agradecido à igreja de Corinto pelo sustento. Paulo foi profundamente agradecido pelo cuidado que a igreja de Corinto tinha com a vida dele, com o ministério dele, em sustentá-lo materialmente. Paulo não estava desprezando isto, não. Ele era profundamente grato. Se você olhar o capítulo 2, dos versículos de 25 a 30, capítulo 2, dos versículos de 25 a 30, Paulo fala aqui em Filipenses, capítulo 2, de 25 a 30, Paulo diz então: julguei todavia necessário, Filipenses 2, de 25 a 30, mandar até vós Epafrodito, por um lado meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades, diz Paulo. Visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado, porque ouvistes que adoeceu, que ele havia adoecido. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com toda a alegria, e honrai sempre a homens como este, visto que por causa da obra de Cristo chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Paulo disse: olha, Epafrodito, ele chegou ao ponto de arriscar a sua própria vida, porque ele queria que os donativos, o que vocês queriam me trazer, o que vocês queriam me doar, pudesse chegar até mim e pudesse suprir algumas das minhas necessidades. E Epafrodito, ele não mediu esforços para então pegar o que vocês queriam doar e trazer até a minha pessoa, e que pudesse suprir algumas das minhas necessidades. Paulo ele foi muito agradecido à igreja de Filipos, de Filipos, ou seja, aos filipenses. Paulo reconheceu o cuidado dessa igreja. Mas Paulo então vai dizer: porque vos faltava oportunidade. Ou seja, Paulo estava, ao dizer aqui no capítulo 4, versículo 10, quando ele diz: porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Paulo está dizendo à igreja: eu sou agradecido pelo cuidado de vocês, pelo que vocês me supriram. E eu entendo aí, como ele diz, vocês já tinham antes, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Paulo estava reconhecendo e dizendo: olha, eu entendo que foram circunstâncias que impediram em um determinado momento
que o suprimento de vocês chegasse até a minha pessoa. Mas Paulo queria lembrar, como ele colocou no início do versículo: alegrei-me sobremaneira no Senhor. Paulo não começa dizendo este versículo: eu me alegrei muito por causa do suprimento que vocês mandaram. Não. Ele começa dizendo: alegrei-me sobremaneira no Senhor. Porque agora sim vem o suprimento. Uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado. Paulo estava querendo deixar bem claro para a igreja: eu sou muito agradecido a vocês, mas eu não posso deixar de reconhecer que o que vocês fizeram foi fruto da ação de Deus através da vida de vocês. Eu fui abençoado porque Deus usou vocês na minha vida. Paulo então tem uma preocupação de ensinar a igreja e então dizer que a sua profunda alegria estava no Senhor Jesus, no Senhor que o chamou para o ministério, no Senhor que estava abençoando o seu ministério e o seu trabalho. Se a alegria nossa estiver no Senhor da vida, a vida valerá a pena quando ela for vivida para o Senhor. Se a alegria nossa estiver no Senhor da vida, a vida valerá a pena quando esta vida for vivida para o Senhor. Aconteça o que acontecer, seja com a mesa farta ou seja na escassez, seja com a conta bancária gorda ou mesmo que esteja na conta, seja com o que temos dado por Deus ou quem sabe com o que sonhamos que Ele possa então nos dar. Paulo está nos ensinando que o suprimento material, que as posses são hoje, mas pode ser que amanhã não seja. E nós precisamos ser felizes e contentes no Senhor. Aconteça o que acontecer, lembrar que Ele, como nós cantamos e como a palavra fala, Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa razão de viver. E a nossa felicidade precisa, de fato, estar no Senhor. Então, o segredo da verdadeira alegria, nos ensina Paulo, não está nas posses, não está no suprimento material, porque tudo isso é providência de Deus. Precisa estar em Deus, não naquilo que Deus provê, não nas posses, nos ensina Paulo. Mas Paulo também nos dá uma outra lição nesse texto. É que o segredo da verdadeira alegria não está nas circunstâncias. O segredo da verdadeira alegria não está nas circunstâncias. Veja o que nos diz o versículo 11. Paulo então vai nos dizer, depois que ele agradece a Deus, depois que ele manifesta diante da igreja de Filipos a alegria pelo suprimento, porque o Senhor usou a igreja para suprir suas necessidades, Paulo então vai dizer: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo vai mostrar que a alegria dele não está nas circunstâncias da vida. E quando Paulo fala, digo isto, ou seja, o que ele veio dizendo antes: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque vocês mais uma vez supriram, renovaram o cuidado de vocês sobre mim. Aí Paulo, como que para se justificar e explicar bem direitinho, ele vai dizer: olha, o que eu estou agradecendo pelo cuidado de vocês não é por conta das circunstâncias pelas quais eu estou passando. Não é por eu não ter mais os recursos que eu tinha e hoje não tenho. Então Paulo usa a expressão para dizer: digo isto não por causa da pobreza. Por quê? E aí Paulo então vai nos dizer: porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo se justifica quanto à sua alegria, que nada tem a ver com a sua condição, aquele momento de pobreza no sentido de diminuição das posses que Paulo então tinha, de carência material pela qual Paulo até passou. Paulo teve, se você lembrar de Atos dos Apóstolos, o último capítulo, capítulo 28, mostra que Paulo estava numa prisão domiciliar
E um cidadão romano, ele só poderia ficar numa prisão domiciliar, não era simplesmente eu sou cidadão romano e eu exijo, então, ficar numa prisão domiciliar. Não era assim. Você tinha que pagar ao Império Romano, porque o Império ia acorrentar a você um soldado. E você tinha que fornecer alimento para o soldado. Não era só para você, para o soldado que vai ficar lá com você. E você tinha que pagar ao Império para ter essa regalia. Isso fez também com que Paulo tivesse que diminuir as suas posses, o que ele tinha e tinha acumulado ao longo da vida. E Paulo então vai dizer, olha, eu estou dizendo isso não por causa da pobreza, não pelos momentos difíceis pelos quais passei. Eu estou agradecido, eu estou alegre no Senhor e agradecido pelo suprimento que vocês me mandaram, mas eu estou fazendo isso, não é porque eu passei momentos difíceis, que a minha alegria está no Senhor. E ela está tanto no Senhor que Paulo então vai nos dizer, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E Paulo nos dá alguns exemplos, como ele nos mostra no versículo 12. Paulo então vai dizer, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. Tanto eu sei estar humilhado, como eu ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência. Que circunstâncias? Paulo então vai dizer, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Paulo vai colocar contrastes aqui gritantes. Ele diz, olha, eu tanto sei ser humilhado, como eu posso estar sendo humilhado, como eu posso também ser honrado. Eu posso ter fartura, como eu posso ter escassez. Eu posso ter fartura, como eu posso ter fome. Eu posso ter abundância, como eu posso ter escassez. Paulo estava ensinando a igreja, aos filipenses, e nos ensina hoje também, que a nossa alegria, ela não pode estar nas circunstâncias. Circunstâncias boas e ruins, Paulo lista muitas delas. Se depois em casa você for ler 2 Coríntios capítulo 11, 2 Coríntios 11, lembre-se que é o texto que de vez em quando nós usamos na ceia do Senhor, mas 1 Coríntios 11, primeira 11. Mas 2 Coríntios 11, Paulo faz uma lista de sofrimentos pelos quais ele passou, dificuldades pelas quais ele passou. E Paulo vai então listar algumas coisas. Ele vai dizer, olha, eu passei fome, eu tive sede, eu tive que fazer jejum, eu tive frio, eu passei pela nudez, eu fui torturado, eu fui perseguido, eu tive momentos de fraqueza. Veja, Paulo estava falando de circunstâncias muito negativas, muito ruins para qualquer ser humano, e tantas outras que ele vai citar lá em 2 Coríntios 11, de 23 a 33. Se você olhar a história do apóstolo Paulo, dos capítulos de 21 a 27, do livro de Atos dos Apóstolos, Paulo então Lucas narra ali a situação de Paulo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 21 a 27. Paulo preso em Jerusalém, Paulo sendo julgado, Paulo preso em Roma, na prisão domiciliar, e podia ter sido liberto, quando a Bíblia diz que Paulo, em um tribunal, perante autoridades romanas, ele disse, eu apelo para César. Como cidadão romano eu tenho direito, e eu apelo para César. Paulo queria levar o evangelho até ao imperador. Que homem de Deus! Que homem que chega a nos ensinar que a nossa alegria não pode estar nas circunstâncias. As circunstâncias da nossa vida variam. Algumas coisas são hoje, não serão amanhã, mas o Senhor não, o Senhor é o mesmo por toda a nossa vida. Ele permanece sendo o mesmo. E com quem, naturalmente, que Paulo aprendeu? Se você abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, nós vamos ter o grande exemplo de Paulo.
Evangelho de João, capítulo 16. Os versículos 32 e 33. Evangelho de João, capítulo 16, versículos 32 e 33. João então registra as palavras do Senhor Jesus Cristo. E Jesus então diz aos seus apóstolos, João 16, 32 e 33. Jesus diz: eis que vem a hora, e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus olha para os seus apóstolos e diz: olha, eu sei, está chegando a hora em que vocês vão ser dispersos. E eu ficarei só. Mas eu não estou só. O Pai está comigo. E Paulo podia ter essa certeza. Paulo podia ter a paz de espírito e a alegria de saber que Deus estava com ele, mesmo na prisão, mesmo testemunhando do Evangelho. Eu não estou só, não estou só, diz o Senhor Jesus Cristo, porque o Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, disse o Senhor Jesus Cristo. Eu venci o mundo. Essa certeza Paulo também tinha. Não tinha nele mesmo, mas tinha naquele que era o Senhor da sua vida. Naquele que morreu na cruz para salvá-lo, para transformá-lo. E é nele que eu e você nós podemos ter a certeza que nos momentos mais difíceis da nossa vida, o Pai está conosco, por meio do Senhor Jesus Cristo, por meio da ação do Espírito e da habitação do Espírito Santo em cada um dos nossos corações. E é isso que Paulo nos ensina, que nós temos a vitória em Cristo, é Ele que está conosco. E é Ele, então, o segredo da verdadeira felicidade, da verdadeira alegria. Não nas posses, não nas circunstâncias. E Paulo podia testemunhar. Paulo era alguém muito bem quisto no meio dos judeus, até ser transformado por Cristo. Até passar a ser de perseguidor a pregador, a proclamador do Evangelho. Até ser lançado do animal ao chão, quando estava no caminho para Damasco, para perseguir os judeus que estavam sendo convertidos ao Senhor Jesus Cristo, até que ele mesmo pudesse ser convertido. E como Deus disse para Ananias: eu lhe mostrarei, sobre Paulo, o quanto importa sofrer pelo meu nome. E Ananias foi enviado para tirar as escamas de Paulo, para que ele pudesse proclamar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, tendo na sua própria vida o maior exemplo de transformação, para desta forma também trazer a alegria que Paulo não conhecia, a alegria que Paulo não tinha, de servir ao verdadeiro e único Messias, ao Senhor Jesus Cristo. Eu e você, nós somos chamados a não colocarmos a nossa alegria nas circunstâncias. Jesus está acima das circunstâncias da nossa vida. Seja a falta de dinheiro, seja a falta de saúde, seja os problemas dos relacionamentos, nós não podemos colocar a nossa alegria nas circunstâncias. E nós precisamos, dia após dia, aprender isso, que a nossa alegria precisa estar no Senhor, como Paulo então nos ensina. Nós precisamos colocar a nossa alegria no Senhor Jesus Cristo. Sim, e é isso que Paulo nos ensina. Veja, o segredo da verdadeira alegria não está nas posses. O segredo da verdadeira alegria não está nas circunstâncias. Paulo nos ensina isso claramente.
Mas onde estaria o segredo da verdadeira alegria? Paulo então vai nos ensinar que o segredo da verdadeira alegria está no Senhor Jesus Cristo, está em Jesus Cristo. E isso ele nos deixa muito claro quando ele vai trabalhando isso com a igreja de Filipos. Depois de falar que a nossa alegria não pode estar nas posses, não pode estar nas circunstâncias, Paulo então vai nos dizer de forma maravilhosa. No versículo 12, você pode talvez não ter percebido o que Paulo de fato quis dizer. Depois dele dizer no versículo 12, tanto sei estar humilhado como também ser honrado, perceba agora essa expressão que Paulo usa no versículo 12. Ele então nos diz, de tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência. Só que a gente ficou tão ligado nas circunstâncias que talvez tenha nos passado desapercebida essa expressão que Paulo usa aqui no texto grego. Paulo então vai nos dizer, de tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência. Essa expressão que Paulo usa aqui no grego, já tenho experiência, era uma expressão usada para iniciantes nas religiões de mistério. Aqueles que estavam iniciando nas religiões de mistério daquela época precisavam aprender ritos e símbolos. Ritos, rituais e símbolos. Veja, não é que Paulo estava dizendo, olha, nós precisamos ir para as religiões de mistério, nós precisamos aprender os ritos e símbolos dele. Não. Paulo estava dizendo o seguinte, olha, do mesmo jeito que quando alguém entra para uma religião de mistério, ela precisa aprender algumas coisas básicas, ela precisa ter algumas experiências, ela precisa aprender algumas coisas essenciais, da mesma forma na vida cristã. E aí é que Paulo, então, vai nos dizer nesse versículo 12, de tudo, observem bem, e em todas as circunstâncias já tenho experiência. Eu já tenho aprendido o segredo. Eu já tenho aprendido a viver de forma cristã, em tudo, de tudo e em todas as circunstâncias. Eu já tenho aprendido a viver com Deus nos mais variados momentos. Eu já sei o segredo. É isso que Paulo estava, então, dizendo para a igreja. Às vezes nós temos alguns ritos. E eu lembro quando, na juventude, conhecendo uma denominação de parentes nossos, mais precisamente os meus avós, fui conhecer a igreja que eles estavam fazendo parte. E fui até com eles lá. Não fui para a igreja presbiteriana, onde fomos criados, e fui visitar a igreja que meus avós estavam fazendo parte. E lá eles tinham o costume de, os 5 primeiros minutos do culto, era toda a igreja de joelhos. E aí meu avô, nesse dia, estava na porta da igreja, como diácono. E ele olhou para mim e disse, meu filho, de joelhos, viu? 5 minutos, vá lá para o banco e de joelhos. E é para orar, 5 minutos. Certo? Como jovem, eu fui lá para o banco, quando eu ia sentar, fiquei de joelhos e fiquei esperando o momento em que o pastor ia convidar toda a igreja, ou a ficar de pé, algo seria dito para passar os 5 minutos. E os minutos foram passando. E de repente alguém bateu no meu ombro. Era ele de novo. Ele parou e disse, você está errado. Eu disse, o senhor mandou eu ficar de joelho, eu estou de joelho, estou orando. Ele fez, errado, é para ficar de joelho de frente para o altar, você está de costas. Estava a igreja todinha de joelhos, de frente para o altar, e eu de joelho, de costas. Eu disse, está certo, ok, manda quem pode, obedece quem ainda tem um restinho de juízo. Mas veja bem, para Deus, na verdade, e aí a gente aprende na palavra, tanto faz a posição. Isso não é o mais importante. Mas veja, para os homens são os ritos. São os rituais que nós muitas vezes criamos sem o verdadeiro fundamento e ordem na palavra de Deus para aquilo ali. Paulo então diz, eu já tenho experiência, eu já sei o segredo, eu já sei o ritual, eu já sei
como devo viver. E é isso que Paulo estava falando para a igreja dos Filipenses. Que ele sabia qual era o segredo. E então no versículo 13, como nós lemos, é que ele vai dizer qual é esse segredo. Tudo posso naquele que me fortalece. Aqui está o segredo de Paulo. Tudo posso naquele que me fortalece. É Jesus o meu segredo. É Jesus que me faz viver nos momentos bons e maus, nos momentos difíceis e fáceis. É a Ele que eu posso clamar. É a Ele a quem eu clamo misericórdia, é a Ele a quem eu peço a graça do Senhor, para que eu possa passar até, se for necessário, pelo vale da sombra da morte. É nele. Ele é o meu segredo. É isso que Paulo estava revelando para a igreja. Não era algo nele pessoalmente, não havia nada nele em Paulo, e Paulo sabia disso. Tanto que, se você olhar o versículo 11, Paulo então também nos ensina de forma maravilhosa, quando ele nos diz aqui: porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo quer nos ensinar, até chegar neste segredo do versículo 13, ele quer nos dizer: olha, sabe qual é a razão do meu contentamento? É aquele em quem eu posso confiar, é Jesus. Tudo posso naquele que me fortalece. Ele é a razão do meu contentamento. Ele é a razão da minha alegria. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Viver contente, é a expressão que Paulo usa aqui. No grego, a expressão era correspondente a ser autossuficiente. E essa autossuficiência era defendida pelos estoicos, que eram impassíveis diante da dor e diante dos infortúnios, diante dos problemas da vida. Os estoicos diziam que você deveria suportar todas as coisas e você não deveria ligar para as circunstâncias, que você deveria abrir mão, muitas vezes, dos prazeres. Eram diferentes dos epicureus, que diziam: não, você tem que, a razão da sua vida são os prazeres da vida. Então, entregue-se a fazer tudo que é bom. E Epicuro defendeu inicialmente isso, e os seus seguidores foram piorando isso, ao ponto de dizer: olha, não interessa, se o que você faz é bom, se vai prejudicar outros, é problema dos outros. A questão é que você está sendo feliz, você se afirma pela felicidade do que você faz, independentemente dos outros. Os seguidores de Epicuro defenderam isso, mas enquanto os epicureus, esse grupo filosófico, defendia essa busca do prazer como a razão de viver, os estoicos diziam: você não quer sentir dor, não tenha vontades, não tenha desejos, porque se você não tem desejos, se você não tem vontades, se você nega tudo isso, então você não vai sentir dor. Você vai ser alguém que vai pensar em si, se autocentrar na sua existência, mas você não vai estar em busca de desejos, de realizar sonhos. Não. E você não tendo desejos, você não tem frustração, porque você não tem desejo, você não tem sonhos, não. E assim, então, você pode viver, defender os estoicos, sem dor, impassíveis diante da dor, diante dos infortúnios da vida. Viver de modo independente das coisas materiais. E Sócrates chega, inclusive, a ser um homem, um estoico, altamente respeitado, autossuficiente, no entendimento errado dele nesse sentido, porque a Bíblia não nos ensina isso. E na visão dos estoicos, Sócrates era um grande exemplo de alguém que enfrentou a vida e a morte, como os estoicos diziam, com os recursos encontrados neles mesmos. Paulo diz: não. Eu sigo a Cristo. Eu não tenho em mim mesmo. Se não for Cristo em mim, eu não tenho condições de enfrentar a vida. Se não for Cristo em mim, eu não tenho condições de enfrentar a morte. Se não for Cristo em mim, eu não tenho como pensar na eternidade. Por isso que Paulo vai dizer: tudo
posso naquele que me fortalece. Paulo estava, em outras palavras, dizendo: nem eu sou exagerado como os epicureus, que vou viver em função de prazeres e prazeres, e quando esses prazeres não são realizados, eu me frustro, eu perco o sentido da vida. Nem eu vou ser como os estoicos, que eu vou negar qualquer prazer, qualquer desejo, para que eu não me frustre. Paulo diz: não, tudo posso naquele que me fortalece. Se eu tiver momentos de prazer que sejam conforme a vontade de Deus, eu estou contente no Senhor. Se eu passar por momentos difíceis, eu estou contente no Senhor, porque o Senhor está comigo. Tudo posso, eu vou poder passar por esses momentos, sejam eles bons ou ruins, tudo posso naquele que me fortalece. E é isso que Paulo então quer nos ensinar, como segredo da verdadeira alegria, que este segredo está no Senhor Jesus Cristo. Se você olhar o que ele nos diz no capítulo 1 de Filipenses, versículo 21. Paulo então vai nos dizer em Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Paulo vai nos dizer: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Não pense o Império Romano. Paulo tinha consciência que ele não era peru. Não vai morrer de véspera, como diz o ditado popular. Não, eu não sou peru para morrer de véspera. De fato. Paulo tinha muita consciência disso. Paulo tinha uma missão a cumprir e ele haveria de cumprir. O seu Senhor iria guardar a sua vida até o último momento que Deus queria, para que Paulo cumprisse o ministério para o qual ele foi chamado. E Paulo então pode dizer: para mim o viver é Cristo. Se é para estar vivo, eu quero viver para Cristo. E o morrer, quando eu morrer, eu estarei no lucro. Eu vou estar na presença do Senhor. Não por ele, não por nada nele, em Paulo, mas por conta do seu Senhor. Aquele que morreu para salvar a sua vida, para transformar a vida do apóstolo Paulo. Isso não era fruto da disciplina de Paulo, como os estoicos. Isso não era fruto do autocontrole de Paulo. Não. Paulo tinha consciência de que a sua salvação era fruto de Jesus na vida dele, na vida do apóstolo Paulo. E para Paulo, aqui está o segredo da verdadeira alegria. O segredo do bem viver, sim, estava e está no Senhor Jesus Cristo. Tudo posso naquele que me fortalece. Que a nossa expectativa seja no Senhor Jesus Cristo. Que eu e você sejamos sempre levados a pensar: Senhor, qual a nossa razão de viver? Qual a nossa alegria, a fonte, a base da nossa alegria? Não que o Senhor não deseja que nós tenhamos alegrias nas bênçãos que Deus nos dá pelas posses. Não que Deus não deseja que nós não nos alegremos com as circunstâncias. Não é para você estar num aniversário de um parente, de alguém querido, ou no seu próprio aniversário, e você triste. E aí então alguém diz: por que você está triste no seu aniversário? Não, porque eu aprendi lá com o pastor. Não é na Bíblia, não. Você nem aprendeu com o pastor e nem aprendeu na Bíblia isso. Que não é para eu estar feliz nas circunstâncias. Não. Porque o Senhor é Senhor, nós estamos felizes com aquilo que Deus nos dá, para a bênção das nossas vidas, para abençoar familiares, para abençoar a igreja, para abençoar pessoas mais carentes. Sim, nós estamos felizes com o que Deus nos concede, e nós estamos felizes e alegres também em meio às circunstâncias da vida. A Bíblia não está proibindo isso, mas Paulo está querendo nos ensinar que o segredo da verdadeira alegria está no Senhor Jesus Cristo. Para que, sendo Jesus o Senhor da nossa vida, nós possamos ser felizes e alegres, quer tenhamos posses ou não, quer tenhamos boas
ou ruins circunstâncias, a nossa alegria está no Senhor. É Ele que vai nos fortalecer, é Ele que vai nos fazer passar por quaisquer que sejam as circunstâncias. Sejam na nossa vida, no nosso trabalho secular, no ministério, na vida da igreja, na nossa família, nos relacionamentos que nós estabelecemos com os nossos vizinhos, com familiares, com amigos, porque o Senhor é o segredo da nossa alegria. O segredo da verdadeira alegria está no Senhor Jesus Cristo. Eu quero me reportar a algo que eu acredito que é possível que você tenha conhecido sobre um grande compositor da música clássica. Johann Sebastian Bach. Ele viveu do ano de 1685 a 1750. Um grande compositor, e ao lado de grandes compositores, mas dificilmente ele pode ser esquecido. Johann Sebastian Bach. Ao lado de Mozart, ao lado de Beethoven, Bach é um dos grandes e conhecidos nomes da música clássica. Ele veio de uma família luterana, de músicos alemães, um estudante incansável. Adquiriu um vasto conhecimento da música europeia, da sua época e de gerações anteriores. As suas composições extraordinárias misturavam o sublime e o comum, o sagrado e o profano. Não raras vezes, os especialistas da música o chamavam ao Bach de o Shakespeare da música, em virtude das suas sonatas e melodias serem consideradas verdadeiras dádivas divinas. Ele compôs, então, o que chamam de o mais estupendo milagre da vida, de toda a música clássica. Ele compôs Jesus, a alegria dos homens. A tradução mais literal para o título da famosa composição de Bach, chamada de Jesus, a alegria dos homens, seria, a tradução mais literal seria Jesus, a alegria que os homens desejam. Uma composição tocante, irresistível, impactante, irradiando então luz e fazendo esta luz brotar nos nossos corações. O amor está ali em Jesus. O perfume da vida está ali no Senhor Jesus Cristo. No mundo da música clássica, nós temos este Jesus, a alegria dos homens. Uma peça do estilo barroco, composta e escrita por Bach em Leipzig, na Alemanha, no ano de 1716, pouco mais de 2 séculos depois da Reforma Protestante. Uma das mais lindas composições clássicas que falam de Jesus. Alguns trechos para o coral indicam a força com que Bach considerava Jesus. Preste bem atenção. Alguns trechos desta letra indicam a força com que o compositor Johann Sebastian Bach considerava Jesus como a resposta aos anseios de felicidade do homem. E se você pegar a tradução, uma das traduções diz o seguinte, da composição de Johann Sebastian Bach, diz lá: Jesus, a alegria dos homens, a sabedoria santa, o mais brilhante amor, desenhadas por Ele, as nossas almas ambiciosas emanam a luz não criada,
a palavra de Deus em carne se fez, com o fogo da vida cheia de amor. E então Barr vai terminar dizendo: é Jesus minha alegria, meu prazer, consolo e paz. Ele as dores alivia e a minha alma satisfaz. É Jesus o meu sol fulgente, meu tesouro permanente. E eu por isso o seguirei e jamais o deixarei. Me permita repetir: é Jesus minha alegria, meu prazer, consolo e paz. Ele, Jesus, as dores alivia e a minha alma satisfaz. É Jesus meu sol fulgente, meu tesouro permanente. E eu por isso o seguirei e jamais o deixarei. Este é o segredo da verdadeira alegria. Jesus. Talvez você, ouvindo a música, tenha lembrado: Jesus, a alegria dos homens. Tocada sim, em casamentos, em formaturas, em determinadas solenidades. E às vezes nós ouvimos a música, mas nós nem sabemos a história de quem compôs. Um homem de uma família luterana, um homem que entendeu que Jesus é o anseio, é Ele que pode satisfazer o desejo de felicidade que todos nós temos. É só em Jesus. E aí então nós olhamos para Paulo e lembramos do que Paulo disse: tudo posso naquele que me fortalece. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu já tenho experiência de todas as coisas boas e ruins, sim, porque Ele me fortalece, porque Ele, Jesus, é o segredo da verdadeira alegria. A minha oração nesta noite, para mim e para você, talvez a nós que conhecemos a Jesus, se nós entregamos a nossa vida a Ele um dia, se nós fomos um dia convertidos a Ele, a cada dia Ele vai querer nos lembrar que Ele quer ser a cada dia a alegria do nosso viver. O mundo está aí se preparando para, tentando sair da pandemia, colocar a sua alegria naquilo que entende que seja uma razão de viver e um motivo de alegria. O carnaval. Como outras festividades, como outras possibilidades de trazer alegria ao coração do ser humano. Johann Sebastian Bach vem testemunhar que Jesus é a alegria que nós precisamos. Jesus é a alegria dos homens. Paulo vem testemunhar: tudo posso naquele que me fortalece. Eu preciso de Jesus na minha vida. A cada dia, renovar este amor pelo Senhor Jesus Cristo. Renovar a consciência de que Ele é o meu Senhor. Ele é o meu Salvador. E Ele deseja que nele eu possa viver feliz e alegre por tudo que Ele fez, faz e continuará fazendo por cada um de nós. Se você ainda não entregou sua vida ao Senhor Jesus Cristo, se você compreendeu a mensagem do Evangelho, quem sabe você pode nos procurar na porta. Se você gostaria hoje de entregar a sua vida ao Senhor Jesus, gostaria de dizer: pastor, eu queria que orassem por mim. Eu quero seguir a Jesus. Eu entendi que a verdadeira alegria, o segredo desta verdadeira alegria só pode estar no Senhor Jesus Cristo. Para que as posses tenham o seu lugar, para que as circunstâncias possam ser momentos de aprendizagem dessa alegria, os relacionamentos, tudo, para que tudo encontre o seu devido lugar, segundo a vontade de Deus. Que o Senhor Deus, pois, nos abençoe.